Isabela nunca foi de reclamar da vida. Quem a conhecia dizia que ela tinha um talento especial para encontrar beleza nas coisas mais simples, como o som das folhas no vento ou a textura da cerâmica antiga. Era assim desde que começou a dar aulas de História da Arte em uma universidade de Buenos Aires. Aquela cidade pulsante, cheia de contrastes e histórias, parecia refletir o próprio espírito dela. Curioso, apaixonado e com uma pitada de nostalgia. Naquele ano, 2017, as coisas pareciam especialmente boas para ela. Com 39 anos, Isabela estava em um momento que muitos invejariam. Era casada com Mauro, um contador prático e gentil, há 15 anos. Juntos, tinham construído uma vida confortável, ainda que discreta. Depois de muita economia, finalmente compraram um carro novo, um sedã azul metálico que Isabela adorava chamar de nossa pequena obra de arte moderna. Para ela, aquele carro simbolizava mais do que conforto. Era a prova de que, mesmo com as dificuldades, eles haviam conseguido algo juntos. Era uma terça-feira comum, mas Isabela se sentia particularmente feliz. Depois de dar uma aula sobre o barroco italiano, ela recebeu uma mensagem de Mauro no celular. "Tenho boas notícias", dizia o texto. Aquilo não era típico dele. Mauro nunca foi de grandes surpresas, mas, por algum motivo, Isabela sentiu uma pontinha de excitação. Talvez fosse algo relacionado ao carro novo. Mauro era obcecado por detalhes técnicos, e ela sabia que ele adorava contar as novidades relacionadas ao veículo. Quando Mauro chegou em casa naquela noite, ele parecia animado, mas também diferente. Havia algo nos olhos dele, uma energia que Isabela não conseguia decifrar. Ele contou que tinha conseguido um contato importante no trabalho, alguém que poderia ajudar a expandir os negócios da empresa. Apesar de não ser uma conversa particularmente interessante para ela, Isabela ficou feliz em vê-lo tão entusiasmado. Nos últimos meses, ele andava distraído, preocupado, e ela tinha atribuído isso ao estresse. A compra do carro foi um pequeno evento na vida deles. Mauro insistiu que ele mesmo cuidaria de todos os detalhes: financiamento, documentação, seguro. Para Isabela, aquilo era um alívio. Ela confiava plenamente nele e estava mais interessada em desfrutar do conforto do carro do que nas burocracias envolvidas. Tudo parecia estar em seu devido lugar, até que pequenas coisas começaram a surgir, como peças de um quebra-cabeça que ainda não fazia sentido. Mauro começou a chegar tarde em casa com mais frequência, sempre com explicações que, embora razoáveis, soavam repetitivas. "Reunião com um cliente", dizia ele, ou "precisamos ajustar o balanço do trimestre". Isabela acreditava, porque nunca teve motivos para não acreditar. Até que, certo dia, algo curioso aconteceu. Na sala de aula, enquanto revisava trabalhos com seus alunos, Gabriela, uma estudante particularmente atenta, mencionou algo que fez Isabela parar por um instante. "Professora, acho que vi seu carro ontem na Avenida Córdoba. Era seu marido dirigindo?" Isabela sorriu sem pensar muito. "Deve ter sido", respondeu ela, achando graça de como Gabriela associava o carro novo a ela. Mas, logo depois, Gabriela acrescentou casualmente: "Achei curioso porque ele estava estacionando perto de um restaurante, sabe aquele que fica em frente ao cinema? Pensei que vocês estivessem por lá." Aquela observação ficou na cabeça de Isabela por mais tempo do que ela gostaria. Mauro tinha dito que estava em uma reunião naquela noite, longe do centro da cidade. Mas por que Gabriela teria visto o carro exatamente onde ele não deveria estar? Claro, poderia ser um mal-entendido. Quantos sedãs azuis circulavam por Buenos Aires? Ainda assim, a memória da estudante parecia tão específica. Isabela decidiu não dizer nada a Mauro naquela noite. Ela estava acostumada a resolver problemas com calma, e talvez estivesse apenas criando uma tempestade em um copo d'água. Mas, conforme os dias passavam, outros pequenos detalhes começaram a surgir. Um perfume que não era o dela no carro. Um recibo de estacionamento que indicava um local que não fazia parte da rotina de Mauro. Coisas que ela talvez nunca tivesse notado antes, mas que, agora, pareciam gritar por atenção. Embora não quisesse admitir para si mesma, Isabela sentiu o primeiro fio de desconfiança se enrolar ao redor do seu coração. Ela amava Mauro e não queria acreditar que algo estava errado, mas as peças do quebra-cabeça estavam ali, espalhadas, esperando para serem montadas. O que antes parecia ser apenas uma sensação estranha agora começava a se transformar em uma dúvida concreta, e Isabela sabia que não poderia ignorar isso por muito tempo.
Buenos Aires sempre teve um ritmo próprio. As ruas eram vivas, com o burburinho constante de pessoas indo e vindo, os artistas de rua trazendo cor às esquinas e os cafés sempre prontos para receber clientes com pressa ou perdidos em pensamentos. Isabela costumava amar esse movimento. Caminhar pelas ruas depois de uma aula era quase terapêutico para ela, como se o dinamismo da cidade a ajudasse a equilibrar sua mente. Mas, nas últimas semanas, a mesma cidade que a confortava parecia amplificar suas inquietações. Ela não conseguia parar de pensar nos pequenos sinais que vinham se acumulando. Cada movimento de Mauro agora parecia suspeito. A maneira como ele escondia o celular quando ela entrava na sala, as reuniões cada vez mais frequentes que ele alegava ter à noite, e o jeito como ele desviava o olhar quando Isabela fazia perguntas simples sobre o trabalho. Não era algo que ela pudesse apontar com clareza, mas a intuição de Isabela, que raramente falhava, estava começando a sussurrar que algo estava errado. Ela decidiu compartilhar seus pensamentos com Violeta, sua melhor amiga e confidente de longa data. Violeta era dona de uma livraria aconchegante no centro da cidade, um refúgio que Isabela visitava sempre que precisava de conselhos ou de um pouco de paz. Naquele dia, ela chegou à livraria com um sorriso forçado, segurando um café em uma das mãos e uma pilha de papéis na outra. "Preciso de sua sabedoria, Vi", disse, tentando parecer mais leve do que se sentia. Violeta a conhecia bem demais para ser enganada. Depois de ouvir pacientemente a narrativa de Isabela, os recibos estranhos, o perfume no carro, os comentários de Gabriela, ela franziu a testa e pousou o livro que estava segurando. "Isa, isso pode ser um mal-entendido. Mas também pode ser algo sério. Você já perguntou diretamente a ele?" Isabela balançou a cabeça. "Eu não quero parecer paranoica, sabe? Mauro nunca me deu motivos para desconfiar. Talvez eu esteja exagerando, mas... não sei. Alguma coisa não parece certa. Então, observe", disse Violeta, com a calma de quem já tinha visto algumas complicações na vida. "Antes de tomar qualquer atitude, preste atenção. Veja se essas coisas realmente formam um padrão ou se são apenas coincidências." Isabela sabia que o conselho era sensato, mas era difícil não se deixar levar pelos próprios pensamentos. Cada detalhe começava a parecer uma pista. Ela notou que Mauro estava mais distante, menos interessado nas conversas sobre seu trabalho ou nas histórias engraçadas que ela costumava contar sobre seus alunos. O carro, que antes era um símbolo de conquista e união, agora parecia um objeto de discórdia. Sempre que ela olhava para ele, imaginava onde ele tinha estado e com quem. Alguns dias depois, enquanto organizava os trabalhos dos alunos em casa, Isabela percebeu algo curioso. O manual do carro, que Mauro costumava guardar no porta-luvas, estava jogado no banco traseiro. Isso por si só não significava nada, mas, ao abrir o manual, ela encontrou um recibo de um estacionamento no bairro Palermo, em um horário que não coincidia com a última explicação de Mauro sobre onde ele estava. A dúvida começou a se transformar em algo maior. Isabela ainda não tinha provas concretas de nada, mas, no fundo, sentia que algo estava sendo escondido dela. No entanto, ao invés de confrontar Mauro imediatamente, ela decidiu seguir o conselho de Violeta e observar. O silêncio, ela sabia, às vezes era uma ferramenta poderosa. À medida que os dias passavam, Isabela começou a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. As roupas de Mauro às vezes tinham um leve cheiro de um perfume feminino, diferente do que ela usava. Ele recebia mensagens no celular e saía do ambiente para respondê-las. Quando ela perguntava sobre o carro, ele sempre tinha uma resposta pronta, mas nunca convincente o suficiente para acalmar suas dúvidas. Ainda assim, Isabela não queria acreditar que Mauro pudesse estar escondendo algo tão grave. Ela o amava. Eles tinham construído uma vida juntos, enfrentado desafios, comemorado vitórias. Como tudo isso poderia estar em risco agora? Era um pensamento que ela não estava pronta para aceitar, mas também não podia ignorar. Nas noites em que Mauro saía para reuniões de trabalho, Isabela começou a sentir o peso da solidão. Ela sentava no sofá da sala, olhando para o relógio, tentando evitar que sua mente a levasse para cenários que ela não queria imaginar. Cada minuto parecia uma eternidade, e, quando Mauro finalmente chegava, as respostas evasivas e o cansaço visível apenas a deixavam mais confusa. Naquela noite, enquanto Buenos Aires seguia seu ritmo usual, Isabela sentiu que sua vida estava começando a mudar. Ainda não sabia como ou porquê, mas as peças do quebra-cabeça estavam ali,
esperando para serem encaixadas. E, no fundo, ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar a verdade, por mais dolorosa que ela pudesse ser. Nos dias que se seguiram, Isabela tornou-se uma observadora silenciosa. Ela sabia que, se algo realmente estava acontecendo, as respostas apareceriam nas pequenas coisas. Sempre foi assim na história da arte, ela pensava. Os detalhes escondidos nas sombras de uma pintura às vezes dizem mais do que os elementos em destaque. E agora, sua própria vida parecia uma obra cheia de sombras. Enquanto Mauro mantinha sua rotina aparentemente normal, Isabela começou a explorar os pedaços soltos que pareciam não se encaixar. Ela revisitou o recibo de estacionamento que encontrara no carro e decidiu guardá-lo em sua gaveta. Não sabia exatamente o que faria com ele, mas algo dentro dela dizia que deveria manter aquilo como uma prova. Foi nessa fase que a presença de Gabriela, sua aluna, voltou a se destacar. Durante uma aula, Gabriela mencionou novamente ter visto o carro de Isabela. Era na semana passada, professora. Estava estacionado perto daquele café onde as pessoas fazem reuniões de trabalho, disse, com a espontaneidade típica da juventude. Isabela tentou disfarçar o incômodo e mudou de assunto rapidamente, mas aquela observação ficou gravada em sua mente. Naquela noite, enquanto Mauro tomava banho, Isabela teve uma ideia impulsiva. Verificar os bolsos do casaco que ele havia deixado pendurado na sala. Sentiu-se invadindo um território que não deveria, mas a necessidade de respostas falou mais alto. Nos bolsos, encontrou apenas um pedaço de papel dobrado, um recibo de um restaurante caro em Palermo, datado de uma noite em que Mauro havia dito estar em uma reunião com clientes. Não havia nada conclusivo, mas o desconforto crescia. Isabela decidiu compartilhar suas descobertas com Violeta em mais uma visita à livraria. Desta vez, sua amiga foi mais direta. Isa, isso está indo longe demais para ser apenas coincidência. Você precisa enfrentar isso. Mas faça isso com calma. Primeiro, tente reunir mais informações. Só confronte Mauro quando tiver certeza de que ele não pode escapar. Apoiada pelo conselho de Violeta, Isabela começou a investigar discretamente. Uma noite, quando Mauro estava mais distraído, ela aproveitou para revisar os documentos do carro, que ele guardava no escritório de casa. Foi ali que ela encontrou algo que a deixou intrigada. Entre as folhas de financiamento e seguro, havia um contrato de locação para o mesmo carro, com datas diferentes das informadas por Mauro. O nome de outra pessoa estava listado como locatária, Camila. O nome soava estranho e desconectado de tudo o que ela conhecia, mas Isabela não teve tempo de processar aquilo completamente. Naquele momento, ouviu Mauro entrando na casa e rapidamente devolveu os papéis à pasta. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava agir normalmente, mas o coração batia forte no peito. Nos dias seguintes, Camila se tornou um nome que rondava sua mente. Quem era ela? Qual sua relação com Mauro? O carro, que antes era símbolo de uma conquista compartilhada, agora parecia ser a chave de um segredo que Isabela não estava pronta para descobrir. Foi Gabriela, mais uma vez, quem trouxe outra peça do quebra-cabeça. Durante uma conversa casual após a aula, a estudante mencionou que tinha visto o carro novamente, mas, desta vez, sendo conduzido por uma mulher. Isabela sentiu o sangue gelar, mas, mantendo a compostura, perguntou: "Você conseguiu ver como ela era?" Gabriela, sem perceber a tensão na voz da professora, respondeu: "Era jovem, bonita, cabelos claros. Acho que nunca a vi por aqui antes." Isabela se sentiu dividida entre o choque e a necessidade de saber mais. Aquilo confirmava uma possibilidade que ela não queria considerar. Mauro não estava apenas mentindo, ele estava compartilhando algo íntimo com outra pessoa. Naquela noite, Isabela ficou acordada até tarde, encarando o teto do quarto enquanto Mauro dormia ao seu lado. Ela tentou lembrar de momentos nos últimos meses que pudessem indicar o início de tudo isso. As reuniões constantes, as desculpas, o distanciamento. Sempre havia sinais, ela sabia disso agora, mas tinha escolhido ignorá-los. Talvez por medo, talvez por amor. No entanto, a dúvida estava se transformando em algo maior. Isabela não era o tipo de pessoa que deixava as coisas pela metade. Ela sabia que não poderia mais viver com essa incerteza. Decidiu que era hora de agir, de buscar respostas reais, por mais dolorosas que elas fossem. Com o coração pesado, mas determinado, Isabela começou a planejar seus próximos passos. A verdade estava ao alcance dela,
E, mesmo que isso significasse o fim de uma parte importante de sua vida, ela sabia que precisava enfrentar o que viesse. Ela não era apenas uma espectadora da própria história, era autora, e estava pronta para escrever o próximo capítulo, independentemente do que isso significasse. A decisão de confrontar Mauro não foi fácil para Isabela. Ela passou dias tentando ensaiar as palavras certas, imaginando todos os cenários possíveis. Algumas vezes, visualizava Mauro negando tudo com uma expressão genuinamente chocada. Outras, ele admitia com lágrimas nos olhos, pedindo perdão. Mas nada disso a preparou para o que realmente aconteceu. Naquela noite, ela esperou Mauro voltar do que ele chamou de mais uma reunião com um cliente importante. Sentada no sofá da sala, com o recibo do restaurante e o contrato de locação sobre a mesa de centro, Isabela sentiu o estômago embrulhar. Quando ele entrou pela porta, ela percebeu o cheiro inconfundível do mesmo perfume feminino que havia notado antes. Aquele detalhe, tão pequeno, agora parecia ensurdecedor. Mauro, podemos conversar? Ela começou, tentando manter a voz firme. Ele parou no corredor, visivelmente surpreso. Claro, Isa. Aconteceu alguma coisa. Você pode sentar aqui comigo? Ela gesticulou para o sofá, apontando para os papéis na mesa. Mauro hesitou por um momento antes de se sentar. Seus olhos pousaram nos documentos, e Isabela percebeu um leve endurecimento em sua expressão, como se ele já soubesse o que estava por vir. Eu encontrei isso no carro, disse Isabela, apontando para o recibo do restaurante. E esses documentos estavam no escritório. Pode me explicar o que eles significam? Mauro pegou os papéis, examinando-os como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Isa, isso não é nada. Esse recibo é de uma reunião de negócios, e o contrato. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. É complicado. Precisei fazer um acordo para facilitar a compra do carro. Eu ia te contar, mas não queria te preocupar com detalhes técnicos. A explicação soava ensaiada, quase mecanicamente calma, mas os olhos de Mauro traíam um nervosismo que Isabela nunca tinha visto antes. Ela percebeu que ele estava mentindo. Não havia mais dúvidas. Então, por que uma mulher estava dirigindo o nosso carro na semana passada? As palavras saíram mais afiadas do que Isabela pretendia, e ela viu Mauro ficar pálido. Ele abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Eu sei o que está acontecendo, Mauro. Não precisa continuar mentindo, ela continuou, sentindo sua voz tremer pela primeira vez. Quem é Camila? Ao ouvir o nome, Mauro inclinou-se para trás, como se tivesse levado um golpe. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente lutando para encontrar uma resposta. Isa. Não é o que você está pensando. Então me diga o que é. Ela levantou-se, incapaz de conter a frustração. Eu não sou burra, Mauro. Eu confiei em você, e você me deixou acreditar que tudo estava bem. Por quê? O que eu fiz para merecer isso? Mauro tentou se justificar, mas as palavras eram vagas, desconexas, cheias de lacunas que só confirmavam o que Isabela já sabia. Ele admitiu, finalmente, que Camila era alguém com quem ele havia se envolvido recentemente. Foi um erro, Isa. Eu nem sei como isso começou. Ela não significa nada para mim. Mas, para Isabela, o estrago já estava feito. O amor que ela sentia por Mauro não desapareceu de repente, mas agora estava misturado com uma dor que ela nunca havia experimentado antes. Cada palavra dele parecia perfurar sua confiança como estilhaços de vidro. Não era apenas sobre a traição física, era sobre o que aquilo simbolizava. A quebra de um pacto que ela acreditava ser inquebrável. Naquela noite, depois que Mauro foi dormir no quarto de hóspedes, Isabela ficou acordada, encarando a escuridão do teto. O peso da situação a pressionava, mas, no fundo, ela sentia algo diferente, um fio de determinação. Ela não sabia exatamente o que faria a seguir, mas tinha certeza de que não ficaria paralisada. Na manhã seguinte, Isabela decidiu agir. Não seria impulsiva. Ela precisava de mais informações para entender a extensão do que estava enfrentando. Foi então que ela pensou em investigar onde Mauro realmente estava indo durante suas reuniões. Decidiu seguir os passos dele, mesmo que isso significasse se deparar com verdades que preferia evitar. Ela passou o dia com a cabeça girando. Entre as aulas, Isabela se perguntou como alguém que ela conhecia tão bem poderia se tornar tão estranho. Mauro, o homem que compartilhava suas memórias mais preciosas,
agora parecia um desconhecido. O carro azul, antes símbolo de tantas conquistas, agora era o epicentro de um turbilhão de dúvidas. À noite, enquanto Mauro saía para mais uma reunião, Isabela decidiu segui-lo. Com o coração disparado, pegou um táxi e pediu ao motorista que o acompanhasse discretamente. O carro de Mauro parou em um restaurante sofisticado no bairro Palermo, o mesmo cujo recibo ela havia encontrado. Ele desceu do carro, olhando ao redor, e entrou. Minutos depois, Isabela viu uma jovem de cabelos claros descer de outro carro e se juntar a ele. Era ela, Camila. O mundo de Isabela pareceu desabar naquele momento. A confirmação visual da traição foi como um golpe final. Mas, ao invés de desmoronar, ela sentiu uma estranha clareza. A dor ainda estava lá, mas havia algo mais, um desejo de retomar o controle de sua vida. Isabela voltou para casa antes de Mauro. Sentou-se na sala e esperou, desta vez com uma nova certeza. Ela sabia que aquele era apenas o início de uma batalha maior, mas, pela primeira vez em semanas, sentiu que estava pronta para enfrentá-la. A traição de Mauro a havia ferido profundamente, mas também a havia despertado. Ela não seria vítima dessa situação, seria a protagonista da própria história, custasse o que custasse. Na manhã seguinte, Isabela acordou com a mente girando. A imagem de Mauro e Camila juntos no restaurante estava gravada em sua memória, mas ela sabia que precisava manter a calma. A situação já havia escapado de seu controle uma vez, e ela não permitiria que isso acontecesse novamente. Desta vez, ela precisava agir de forma estratégica. Antes de sair para o trabalho, Isabela fez uma rápida pesquisa na internet sobre Camila. Sabia que não seria difícil encontrá-la, considerando que o nome estava vinculado aos documentos do carro. Após algumas buscas, ela descobriu que Camila trabalhava em uma boutique de luxo em Palermo. As redes sociais dela eram públicas e exibiam uma jovem elegante, cercada por fotos em eventos sofisticados e viagens. Algo nela parecia calculado, como se tudo fosse meticulosamente planejado para impressionar. Durante uma pausa no trabalho, Isabela decidiu visitar Violeta novamente. Ela precisava falar com alguém em quem confiasse, alguém que pudesse ajudá-la a enxergar as coisas com clareza. Sentada no canto acolhedor da livraria, cercada pelo cheiro de café fresco e livros antigos, Isabela contou tudo o que havia descoberto. Eu vi com meus próprios olhos. Mauro e Camila estavam juntos no restaurante. Eu segui ele ontem à noite, confessou, segurando uma xícara de chá quente entre as mãos. Violeta a ouviu atentamente, sem interromper, até que Isabela terminou. Isa, você foi muito corajosa em enfrentar isso, disse Violeta, tocando de leve a mão da amiga. Mas agora, você precisa pensar nos seus próximos passos. Isso não é só sobre o que ele fez, é sobre como você vai reagir. Isabela assentiu, sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos. Eu não sei se quero salvar meu casamento ou acabar com isso. Só sei que preciso da verdade. Foi Violeta quem sugeriu que Isabela procurasse ajuda legal. Não é só sobre o casamento, Isa. Há o carro, os documentos, e quem sabe o que mais. Você precisa proteger o que é seu. Naquele mesmo dia, Isabela marcou uma consulta com Ramon, um advogado recomendado por Violeta. Ele era experiente e direto, do tipo que sabia como lidar com situações complexas. Durante a reunião, Isabela explicou tudo, desde os documentos do carro até o comportamento de Mauro. Ramon ouviu com atenção e fez algumas perguntas específicas sobre o contrato de locação. Esse contrato é problemático, disse Ramon, examinando os papéis. Parece que foi usado para facilitar a compra do carro. Mas, claramente, há algo irregular aqui. Precisamos investigar a origem disso. Vou fazer algumas ligações. Isabela sentiu um alívio misturado com ansiedade. Sabia que aquilo era apenas o início de um processo longo e complicado. Mas, pelo menos, não estava sozinha. Ramon prometeu investigar os documentos e verificar se havia mais irregularidades que pudessem comprometer legalmente Mauro e Camila. Dias depois, Ramon trouxe novidades. Ele descobriu que Camila era conhecida em certos círculos por se envolver com homens casados, geralmente com o objetivo de obter vantagens financeiras. Além disso, havia evidências de que Mauro tinha permitido que o nome dela fosse incluído nos documentos do carro para garantir financiamentos mais vantajosos. Isso colocava Mauro em uma posição vulnerável, legal e financeiramente. Quando Isabela ouviu isso, sentiu uma mistura de raiva e decepção.
Mauro não apenas a traíra emocionalmente, mas também a expusera a riscos que poderiam comprometer sua estabilidade. A extensão da traição era maior do que ela imaginava, e isso apenas reforçava sua determinação de agir. Isabela decidiu que era hora de confrontar Mauro novamente, mas desta vez, com as informações que Ramon havia descoberto. No entanto, ela também sabia que precisava manter o controle, mesmo que sua raiva estivesse à flor da pele. Antes de falar com Mauro, Isabela compartilhou suas intenções com Violeta. Eu preciso enfrentar isso, Vi. Não posso deixar que ele continue me enganando. Você está certa, Isa. Mas lembre-se, agora você tem uma vantagem. Use isso a seu favor. Naquela noite, quando Mauro voltou para casa, Isabela estava pronta. Ela colocou os documentos e as evidências sobre a mesa, junto com uma cópia do relatório de Ramon. Mauro, visivelmente surpreso, tentou negar novamente, mas desta vez, não havia como escapar. Isabela o confrontou com firmeza, expondo todas as mentiras e manipulações. Mauro, você não apenas me traiu, mas também colocou o nosso futuro em risco. Você mentiu, falsificou documentos, e ainda por cima, usou essa mulher para justificar suas ações. Eu não sou ingênua, e agora, eu tenho provas. Mauro, encurralado, tentou justificar suas ações, dizendo que estava pressionado no trabalho, que a relação com Camila não significava nada, e que ele nunca quis machucar Isabela. Mas suas palavras soavam vazias. Isabela o interrompeu, sentindo sua voz tremer de indignação. Você já machucou, Mauro. Machucou mais do que eu achava possível. E agora, você vai lidar com as consequências. Embora a dor ainda estivesse ali, Isabela sentiu algo novo: poder. Pela primeira vez em semanas, ela sentia que tinha controle sobre a situação. Ela sabia que a luta estava longe de terminar, mas estava pronta para continuar, um passo de cada vez. Após o confronto inicial, Mauro começou a evitar Isabela em casa. Suas desculpas pareciam cada vez mais frágeis, e ele frequentemente dizia que precisava de espaço para pensar sobre tudo. Mas Isabela sabia que não era espaço que ele procurava. Ele estava tentando ganhar tempo para esconder a bagunça que havia criado. Aquela tensão a empurrou a agir com ainda mais determinação. Com as informações fornecidas por Ramon, Isabela decidiu confrontar não apenas Mauro, mas também Camila. A cada dia, sua necessidade de encarar a verdade diretamente crescia. Ela sabia que seria doloroso, mas também sabia que não poderia seguir em frente sem isso. Na sexta-feira à tarde, enquanto arrumava sua bolsa, Isabela viu uma notificação no celular de Mauro piscando na mesa. Era uma mensagem de Camila: nos vemos às 20 horas no mesmo lugar de sempre. Isabela sentiu o estômago revirar, mas respirou fundo. Aquilo não era surpresa, apenas a confirmação de algo que ela já sabia. Ela decidiu que seria naquela noite. Usando um táxi, Isabela seguiu Mauro quando ele saiu de casa dizendo que tinha uma reunião de trabalho. O carro dele parou em frente a um pequeno prédio de apartamentos em Palermo. Isabela pediu ao taxista que esperasse enquanto ela descia. O coração dela batia rápido, mas sua determinação era maior do que o medo. Subiu os degraus lentamente, tentando não pensar demais no que encontraria. Mauro nem sequer percebeu quando ela entrou no prédio, e Isabela o seguiu até o apartamento de Camila. A porta estava entreaberta, e, dentro do apartamento, as vozes de Mauro e Camila ecoavam. Eles estavam conversando casualmente, como se nada mais existisse além daquele pequeno mundo. Isabela respirou fundo, empurrou a porta e entrou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mauro, sentado no sofá com uma taça de vinho na mão, congelou ao vê-la. Camila, que estava arrumando alguns papéis em uma mesa próxima, olhou para Isabela com um misto de surpresa e desprezo. Espero não estar interrompendo nada importante, disse Isabela, mantendo a voz firme. Ela entrou no apartamento e fechou a porta atrás de si. Mauro começou a balbuciar uma explicação, mas ela ergueu a mão para silenciá-lo. Eu já sei de tudo, Mauro. Sei sobre vocês dois, sei sobre os documentos falsificados, e sei como você tentou esconder isso. Mas agora, quero ouvir você dizer. Quero ouvir você explicar como chegou ao ponto de colocar tudo o que construímos em risco por isso. Ela gesticulou na direção de Camila, que cruzou os braços, visivelmente irritada. Você não tem o direito de entrar assim na minha casa, disse Camila, com uma voz fria e desafiadora. E você não tem o direito de destruir a vida de outras pessoas,
respondeu Isabela, sem hesitar. Mas aqui estamos nós. Mauro tentou intervir. Isa, por favor, vamos conversar. Não é o que parece. Não é o que parece. Isabela o interrompeu, sua voz subindo. Você acha que pode continuar mentindo para mim, mesmo agora? Eu vi tudo, Mauro. Vi você aqui, vi os recibos, vi os documentos. Você falsificou meu nome, compartilhou algo que era nosso, algo que significava tanto para mim, com alguém que não tem nenhum respeito pelo que construímos. Então, não, você não vai me dizer que não é o que parece. Camila tentou manter a compostura, mas Isabela podia ver que a presença dela ali a desestabilizava. Eu não forcei nada. Mauro é um homem adulto e fez as escolhas dele. E ele vai enfrentar as consequências dessas escolhas. Assim como você. Isabela pegou os documentos que havia trazido consigo e os colocou sobre a mesa. Aqui estão as provas de tudo. O carro é meu, e eu vou levá-lo de volta. Vocês dois podem ficar com as lembranças, porque é só isso que terão quando eu terminar com isso. Mauro parecia prestes a implorar, mas Isabela não estava mais disposta a ouvir. Ela pegou as chaves do carro que estavam sobre a mesa e caminhou em direção à porta. Antes de sair, virou-se para Mauro pela última vez. Você me destruiu, Mauro. Mas eu não vou deixar que você destrua mais nada. Quando Isabela saiu do apartamento, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. O alívio vinha da certeza de que havia retomado o controle, mas a tristeza era pela perda de algo que, um dia, significou tudo para ela. O carro estava estacionado na rua, e, ao entrar nele, Isabela sentiu como se estivesse recuperando uma parte de si mesma. Ela dirigiu pela cidade sem rumo por um tempo, permitindo que as emoções a tomassem. Sabia que aquela noite não resolveria tudo, mas, pela primeira vez em semanas, sentiu que estava no caminho certo. Mauro e Camila haviam tentado transformá-la em vítima, mas ela se recusava a aceitar esse papel. Ela era mais forte do que aquilo, e eles acabavam de descobrir isso da pior maneira. Isabela voltou para casa pronta para o próximo passo. O confronto direto havia deixado claro que a batalha estava longe de terminar, mas ela sabia que era capaz de enfrentá-la. Não por Mauro, nem por Camila, mas por si mesma. Após o confronto no apartamento de Camila, Isabela sentiu que estava entrando em um novo capítulo de sua vida. O silêncio em casa nos dias seguintes foi ensurdecedor. Mauro, ciente de que suas mentiras haviam chegado ao fim, evitava qualquer tentativa de diálogo. Ele parecia derrotado, mas Isabela sabia que aquilo era apenas uma fachada. Mauro sempre foi habilidoso em se esquivar das consequências, mas desta vez, as coisas estavam fora de seu controle. Com a ajuda de Ramon, o advogado, Isabela começou a preparar as medidas legais necessárias. Ramon explicou que a falsificação de documentos não era apenas uma questão moral, mas um crime que poderia ter sérias implicações. Você não está apenas lidando com uma traição, Isabela. Ele violou a lei, e você tem o direito de proteger o que é seu. As semanas seguintes foram uma mistura de tensão e alívio. Ramon entrou com uma ação judicial contra Mauro e Camila, acusando-os de falsificação e uso indevido de documentos relacionados ao carro. Enquanto isso, Mauro tentava se redimir, deixando notas em casa e enviando mensagens pedindo para conversar. Eu cometi um erro, Isa. Por favor, me dá uma chance de corrigir isso, dizia uma das mensagens. Mas Isabela sabia que palavras não eram suficientes. O dano já estava feito. No tribunal, o caso ganhou mais atenção do que Isabela gostaria. Ela nunca buscou vingança pública, mas a situação chamou a atenção da mídia local, especialmente devido à figura de Camila, conhecida em certos círculos por suas relações controversas. Durante as audiências, Mauro tentou minimizar seu papel no ocorrido, dizendo que havia sido manipulado por Camila. Ela, por sua vez, manteve uma postura de superioridade, alegando que tudo era um mal-entendido. Isabela, porém, não se deixou abalar. Com a orientação de Ramon, apresentou provas irrefutáveis, recibos, mensagens e o contrato fraudulento. Durante o depoimento, ela falou com firmeza, mas também com a dor de quem havia confiado e sido traída. Não se trata apenas de um carro ou de documentos. Trata-se de como alguém que eu amava usou algo tão importante para mim como se não tivesse valor algum. A sentença foi favorável a Isabela. O tribunal anulou os documentos falsificados e confirmou sua posse exclusiva do carro. Além disso,
Mauro foi condenado a pagar uma multa significativa, e Camila recebeu uma advertência formal por seu envolvimento na fraude. Para Isabela, a vitória foi agridoce. Embora tivesse recuperado o carro e protegido seus direitos, o processo também simbolizava o fim de um capítulo doloroso em sua vida. No entanto, a batalha legal não era a única coisa que Isabela precisava enfrentar. A exposição pública do caso trouxe consigo olhares curiosos e perguntas indiscretas de colegas e conhecidos. Ela se sentiu vulnerável, como se sua vida estivesse em exibição para o mundo inteiro. Mas, aos poucos, ela começou a perceber que essa vulnerabilidade também era uma forma de força. Não era fácil se levantar após algo tão devastador, mas ela estava fazendo isso, um dia de cada vez. Mauro, por sua vez, tentou reconectar-se com Isabela depois do julgamento, mas ela manteve uma distância firme. Eu não guardo rancor, disse ela em uma conversa final, mas também não posso esquecer o que aconteceu. Não há mais nada para salvar aqui, Mauro. Preciso seguir em frente. Camila desapareceu do radar, provavelmente buscando outra vida longe das consequências de suas ações. Para Isabela, ela não era mais relevante. O que importava agora era o que vinha depois, a reconstrução de sua própria vida. Isabela vendeu o carro, que, para ela, carregava memórias demais para ser mantido. O dinheiro da venda foi usado para investir em algo novo, um projeto que ela havia sonhado por anos: criar um pequeno curso online de história da arte, onde pudesse compartilhar sua paixão de forma mais ampla. O curso começou pequeno, mas logo atraiu interessados de várias partes do país, trazendo a Isabela não apenas estabilidade financeira, mas também um senso renovado de propósito. A decisão do tribunal marcou o fim de uma longa batalha, mas também o início de algo novo. Isabela sabia que ainda teria dias difíceis pela frente, mas estava pronta para enfrentá-los. A dor da traição havia deixado marcas, mas também a havia transformado. Ela não era mais a mulher que aceitava viver na dúvida e no silêncio. Era alguém que havia lutado por si mesma e vencido. E, mesmo com o peso das decisões que precisou tomar, Isabela sentia que, pela primeira vez em muito tempo, estava realmente livre. Os meses que se seguiram ao julgamento foram de silêncio e reconstrução. Para Isabela, não era apenas sobre reorganizar a rotina ou adaptar-se a uma nova realidade. Era sobre se redescobrir. Ela precisava compreender quem era agora, após o colapso de um casamento de 15 anos e a dolorosa exposição de verdades que preferia nunca ter enfrentado. A venda do carro foi um momento simbólico. Quando entregou as chaves ao novo dono, sentiu um alívio inesperado. Não era apenas um veículo que estava deixando para trás. Era o peso das lembranças associadas a ele. Aquele carro havia sido um símbolo de conquista e parceria, mas agora representava traição e perda. Vê-lo partir foi como soltar algo que aprendia ao passado. Com o dinheiro da venda, Isabela se jogou no projeto do curso de História da Arte. Cada detalhe era planejado com carinho: o design das aulas, os materiais de apoio, as interações com os alunos. Ela queria que o curso fosse mais do que uma forma de ensino. Queria que fosse uma experiência transformadora, assim como a arte sempre fora para ela. Esse projeto deu a Isabela um novo propósito e uma sensação de liberdade que ela não sentia há anos. Durante esse período, Isabela também redescobriu a cidade. Buenos Aires, com sua vibrante mistura de história e modernidade, passou a ser um refúgio em vez de um lembrete de tudo o que havia perdido. Ela voltou a explorar os cafés que amava, passou a visitar museus com mais frequência e até mesmo se aventurou em eventos culturais que antes nunca tinha tempo para ir. Era como se estivesse relembrando quem era antes de Mauro, antes do casamento, antes das camadas de rotina e conformismo que, sem perceber, haviam se acumulado. Uma noite, enquanto caminhava pela cidade, Isabela parou em frente a uma exposição ao ar livre. A instalação mostrava esculturas feitas de vidro quebrado, com luzes projetadas para refletir em cores e formas que mudavam conforme o ângulo de visão. A placa ao lado dizia: "Do caos nasce a beleza." Isabela ficou ali por um longo tempo, absorvendo aquela mensagem. Era como se o artista estivesse falando diretamente com ela. O caos que havia vivido nos últimos meses não era apenas destruição, era uma oportunidade de criar algo novo. Essas reflexões começaram a moldar sua forma de ver o mundo. Em suas aulas, Isabela passou a compartilhar mais do que apenas fatos sobre arte. Ela falava sobre resiliência, sobre como as maiores obras da humanidade nasceram de momentos de dificuldade. Seus alunos notaram a mudança. Ela estava mais aberta,
mais conectada. Até Gabriela, a aluna que sem querer havia plantado a primeira semente de dúvida, comentou um dia: "Professora, parece que a senhora está mais viva ultimamente." E, de fato, Isabela estava. Embora o término do casamento ainda deixasse feridas, ela começou a enxergar o futuro com mais clareza. No lugar de um amor que havia se desgastado, ela encontrou um amor próprio que nunca soube que tinha. Aprendeu a valorizar suas próprias conquistas, a celebrar suas vitórias e a aceitar que recomeçar era uma forma poderosa de liberdade. Mauro tentou se reconectar algumas vezes, enviando mensagens e até flores, mas Isabela permaneceu firme. Não era sobre rancor, mas sobre saber que aquele capítulo estava encerrado. Ela precisava de espaço para crescer, e, acima de tudo, para se curar. Camila tornou-se uma figura distante, quase irrelevante, como um personagem secundário que desaparece sem impacto no final da história. No aniversário de seus 40 anos, Isabela organizou uma pequena celebração em sua casa. Convidou Violeta, alguns amigos e colegas próximos. Durante a festa, ela fez um breve discurso, algo que nunca gostava de fazer, mas que sentiu que precisava naquele momento. "Este ano foi o mais difícil da minha vida", começou, enquanto segurava uma taça de vinho. "Mas também foi o mais transformador. Eu aprendi que perder algo que achamos que é essencial pode ser, na verdade, o começo de algo maior. E que, às vezes, precisamos enfrentar o caos para descobrir quem realmente somos. Então, hoje, eu celebro não apenas mais um ano de vida, mas o fato de estar aqui, inteira, e mais forte do que jamais imaginei." Os aplausos e abraços que se seguiram a emocionaram, mas a verdadeira vitória estava em como ela se sentia por dentro, em paz. No fim da noite, Isabela ficou sozinha na varanda, olhando para a cidade iluminada. Pensou em tudo o que havia passado, em todas as lágrimas e noites sem dormir, e percebeu que não mudaria nada. Cada momento difícil a havia levado até aquele instante. E com um sorriso leve, ela murmurou para si mesma: "Do caos, realmente nasce a beleza." Isabela estava pronta para o próximo capítulo de sua vida. E, desta vez, ela seria a autora da sua história, com toda a coragem, liberdade e propósito que sempre estiveram dentro dela, esperando para serem descobertos.